Então, eu vou começar a gravar aqui. Ok, já está gravando. Olá, bom dia. Começamos a oficina Pesquisa, Formação e Hipermobilidade do dia 28/7. No encontro de hoje, nós vamos conversar sobre o pequeno dispositivo de pesquisa que eu propus aos participantes, ao Felipe e à Renata, no encontro de terça-feira, no último que nós tivemos. E durante esse encontro, a gente fez uma conversa inicial sobre sobre a minha pesquisa, sobre a epistemologia das pesquisas com os cotidianos em hipermobilidade, e começamos a falar sobre a pesquisa-formação. Então, nós finalizamos o encontro com um pedido de dever de casa, meu. E nesse pedido de dever de casa, eu pedi aos participantes, à Renata e ao Felipe, que registrassem os momentos em que eles estivessem em mobilidade. Não necessariamente a mobilidade pela cidade, caso eles não saíssem de casa nesse período, a gente sabe que estamos em pandemia e por algum outro motivo, que eles registrassem os movimentos em casa, mas que fossem movimentos. Então, deixei a criatividade fluir para que eles escolhessem a mídia que eles iriam fazer esse registro e também que eles narrassem como é que foi esse processo do movimento deles durante esse 1 dia e meio que eles ficaram de intervalo entre essa oficina e a oficina, o primeiro momento e o segundo momento da oficina. Então, agora nós começamos o encontro de hoje e eu vou pedir a eles que... a Renata não está nos escutando, eu vi aqui no chat. Pois é, eu tô vendo aqui se a gente encontra alguma solução para ela aqui. Vamos tentar resolver isso. Você já tentou sair do Zoom e voltar, Renata? Sai Ela desse não está Zoom ouvindo a aqui. gente não, Vivi. Ah, é verdade, verdade. Tô escrevendo para ela aqui. Vamos resolver antes de começar. Caramba. Ela falou que já fez isso também. Vocês querem ir para o Meet? Eu crio uma sala no Meet rapidinho, a gente grava por lá e aí a Renata provavelmente no Meet pode ser que funcione. Pode ser assim, Felipe? Pode ser, pode ser. Vou Então, falar com deixa ela eu aqui. mandar para ela aqui no chat. É, pode ser. Eu acho que é importante... A gente fica aqui e vê se lá funciona, se o Aham. áudio dela vai funcionar lá. Se não funcionar, aí a gente fica por aqui mesmo, mas porque eu acho que é importante a Renata participar também. Só um minutinho. Já foi, já. Ah, que bom! Deu Bom certo! dia, bom dia. Bom dia, Renata! Que bom, que bom. Bom que a gente fica nas plataformas do evento. Mas teria uma opção, caso não conseguisse. Que bom que deu certo, Renata. Como é que foi que você conseguiu resolver o problema? Nem sei, catuquei tanta coisa aqui. Ah, mas que bom que resolveu. Que bom que resolveu. Agora, bom dia oficialmente para você, Renata. Bom dia, bom dia. Bom dia, Felipe. Tá sem áudio, Felipe. Estava fechado. Agora foi Tá, eu que fiquei falando aqui. eu fiquei pensando aqui, ai, meu Deus, a Renata pegou o áudio do Felipe, agora é ele que está sem. Mas que bom que funcionou, agora está todo mundo funcionando direitinho. Renata, provavelmente você não ouviu nada que eu falei no início, né? Isso.
Tá. Então, Renata, eu desejei boas-vindas para vocês. Expliquei que a gente expliquei o que a gente conversou na aula, né? No encontro, na oficina da semana passada e da terça-feira. E também falei qual foi o dever de casa que a gente conversou. Então, na terça-feira, eu fiz foi uma aula, foi uma oficina mais introdutória sobre o assunto. Expliquei um pouquinho os fundamentos, expliquei um pouquinho da minha pesquisa, e eu vou aprofundar sobre isso mais no encontro de hoje. Expliquei sobre a epistemologia das pesquisas com os cotidianos em permeabilidade, e também eu comecei a falar sobre a pesquisa-formação. E aí eu pedi a vocês que gentilmente registrassem os movimentos de vocês ao longo desse 1 dia e meio que vocês ficaram entre uma oficina e outra. Então, quando eu fiz a proposição da oficina, eu pedi que tivesse um intervalo e a gente pudesse ter um tempinho de maturar as ideias, de pensar, de refletir sobre o assunto e tentar fazer alguns registros, algumas narrativas sobre o que a gente pensou. E eu deixei vocês livres para escolher qual seria a mídia, para fazer esse registro, e deixei vocês à vontade para decidir como fazer esse registro. Então, queria saber se você conseguiu fazer algum registro, se você conseguiu pensar sobre esse assunto, ou se foi tudo muito corrido e passou batido. Vivian, vou ser sincera, eu pensei sobre o seu registro o tempo todo. Até porque eu vim para a Seropédica, que minha filha faz a faculdade aqui na Rural, eu vim passar o restante das minhas férias aqui com ela. Mas eu estou em 2 eventos. Eu estou assistindo vocês e fazendo um outro seminário com a Monchon. E tá bem corrida essa semana, porque vocês botaram assim juntos, né? Tem horas que eu falo assim, não, isso aqui vai ficar gravado, então eu vou assistir depois. Né? É para não Escolha de perder. Sofia. Vou fazer o quê, né? Mas ontem teve o professor José Mourão lá do outro lado. Aí eu fiquei fascinada. Aí eu falei, vai ficar gravado? E eu estou dividindo as minhas telas, né? Uhum. Mas o teu trabalho, eu queria fazer ele igual você fez. Pegar o Google Maps e fazer o trajeto. Para fazer uma narrativa. Para fazer uma narrativa, até porque eu nunca usei ele do jeito que você usou. Tirar as fotos. Então, eu estou esperando ela ir hoje para a faculdade, que eu vou fazer a minha narrativa. Tá porque bom. eu vou fazer uma visita à Rural, né? E aí eu quero fazer uma narrativa. Então, mas ótimo. eu queria também falar com você se eu posso fazer uma narrativa fazendo algumas analogias, porque, como eu falei para vocês, eu quero fazer o mestrado com a Edmeia, ser com ela. E eu penso no mestrado como se fosse o filme do Avatar. Sim. Sabe? Muita gente querendo conquistar. Sim. A gente já teve um dispositivo de pesquisa há muitos anos atrás, que a gente fazia um filme... Não, como era o nome do dispositivo? Era alguma coisa de filme. Não era filme pesquisa, não. Filme pesquisa, o artigo é até meu e da Joelma e da Meia. Não é esse, não. É o do... Por exemplo, eu falei assim, ué. Não é esse, não. Foi um dispositivo de pesquisa que foi até a Miriam que acionou, de filmes, de trazer filmes para a formação. Então, a gente fez um dispositivo... Cine Debate. Talvez seja isso, Cine Debate. E aí ela utilizou o Avatar. E qual foi a reflexão sobre o filme Avatar? Como é que o pesquisador registrava no diário dele? Então, fica aí a dica para você. Quando estiver assistindo esse filme, provavelmente vai ter o 2 já nos cinemas, né? Para a gente ver se tem alguma coisa de registro de narrativa, registro no diário, registro da pesquisa e tudo mais. Mas foi esse o foco da época. E você tocou no filme que já foi utilizado pelo GPDoc,
Ai, eu Então, não sabia. pois é. Então, vai ser, com certeza, uma analogia bacana para utilizar. Eu já tenho alguns personagens já que têm nome já. A Vivian já tem já um personagem que eu identifico você. E assim nós vamos, né? Isso A aí. Edmeia é a árvore. Ela que me desculpe, mas ela vai ter que ser a árvore, né? Aquela grande, tem que ser ela. Mas eu vou fazer uma narrativa em cima do filme. Aí já estou te pedindo desculpa porque eu vou fazer algumas comparações. Sem problemas. Sem problemas. E Felipe falou, Renata, no início, que ele também ficou com dificuldade, fica todo mundo corrido, e eu imaginei que isso pudesse acontecer, mas não deixei de pedir, né? Vai que, vai que. E aí, o que ele falou? Ele trouxe uma sugestão ótima, que é ele apresentar algumas fotos para a gente. Eu não sei se já está podendo apresentar, Felipe. Agora, Opa! Que bom! Então, ele eu vai apresentar vou... algumas fotos para a gente dele no campo, fazendo pesquisa de campo ou visita de campo com os alunos. É isso, Felipe? Isso, eu vou só abrir aqui a galeria de fotos. Na verdade, não é com os alunos, não. Tem várias fotos aqui, ó, de vários momentos diferentes. Que Eu vou para lá. legal. Só que calma aí. Que são as últimas semanas, os últimos registros, né, que a gente vai Sim, tendo e tal, de sim. coisas, né? Esse aqui, no caso, é um campo com alunos surdos que eu fiz no entorno da escola, né? A Aham. gente... Calma aí. Deixa eu voltar aqui. A gente fez uma caminhada no entorno da escola, né? Essa aqui é a rua da escola. Deixa eu dar o play aqui. Né? Esse aqui é, acho que é uma colagem, não. É esse aqui mesmo. A gente fez um campo e aí tem alguns momentos que a galera foi registrando, a gente falando para perceber o ambiente mesmo, né? Esses Ai, que alunos são alunos legal. surdos, né? E aí a gente queria entender o impacto da relação dos alunos surdos com o ambiente, né? Com a questão da poluição sonora, de como eles veem o ambiente, como eles percebem o ambiente. E essa menina tem um registro fantástico, assim, ela fala, né? Deixa eu ver se o áudio aparece para vocês aí, não, né? Aparece. Não, mas acho que está um pouco ruim, está muito baixo, né? Tá baixo, tá baixo. Mas eu consigo ouvir alguma coisa. Então, ela é uma pessoa surda, mas que ela é oralizada. Ela consegue falar, ela foi perdendo a audição durante o tempo. E aí Ah, ela está aqui falando como foi para ela experimentar, viver, observar dessa outra maneira. A gente fez um trabalho antes, né, discutindo os problemas ambientais. A gente fez 3 semanas na escola discutindo os problemas ambientais. E a gente precisava falar desses problemas ambientais no redor no entorno da escola. A gente fez uma caminhada no entorno do quarteirão da escola, fizemos uma percepção desses e registramos esses problemas. E aí depois a gente fez uma roda de conversa para conversar sobre esses problemas, sobre como eles percebem esses problemas e as proposições, que a gente ia para um fórum de educação ambiental do município. Então, esse foi uma atividade que a gente construiu com eles para poder fazer isso. Agora, tem um outro trabalho de campo também, que aí já está lá para o início. Que já está lá para o início, aí tem batizado, fotos de quadro, milhares de coisas. Ó, festivais, que delícia. Boas memórias. E aí, lá no final, esse aqui é a mostra do Van Gogh. Van Gogh, não, Ah, que perdão, do lindo. Monet, né? Que é imersiva também, Sim. foi muito bacana. Eu achei que é uma experiência que acho que vale a pena também o GPDoc dar uma olhada, como eles estão criando narrativas com sons e imagens, né? Uhum. Nessa questão de perspectiva de mostra, né? E a galera, ó, visitando esses lugares. E aí tem um outro aqui, que é esse aqui, ó. Esse campo aqui que eu queria mostrar. Esse campo aqui é do professor Mauro Guimarães, né? Ele tem a perspectiva da convivência pedagógica, né? E aí ele levou a gente para um sítio, próximo a
Caramba, Além Paraíba, próximo Além Paraíba. E aí, Falou o quê? nesse Pedagógica? convivência pedagógica, Convivência pedagógica, tá, isso, obrigada. e aí ele tem um trabalho bem interessante, inclusive eu vou fazer uma bricolagem com isso na minha pesquisa, né? Trabalhar um pouco dos 5 princípios que ele trabalha de estabilização. Caramba, depois eu pego aqui e aí te falo quais são os 5 princípios, porque de cabeça eu não lembro todos. Mas tem a questão da conexidade, tem a questão da desestabilização criativa, da relação que vai se construindo, e a ideia da convivência é as pessoas, né, saírem do seu ambiente, perceberem o ambiente de forma diferente, criarem conexidade com aquele ambiente, entender a perspectiva do outro a partir da vivência do outro. Por isso é uma convivência, né? Uhum. Com M, inclusive, tudo junto. Né? Ele fez um neologismo aí. E aí, o que acontece? Foi muito interessante, porque a gente passou a perceber, e assim, foi bacana, porque a gente andou inicialmente no sítio, a gente foi meio que desacelerando do ritmo da cidade, né? Ele levou a gente para fazer uma meditação, esse aqui é o sítio dele, né? Essa Ah, área que lindo. é uma área de biodigestora, onde você tem um processo de tratamento da água antes de voltar para o rio, porque como não tem encanamento de esgoto lá, ele criou um biodigestor para poder devolver a água limpa para o rio. Né? Então, esse lago tem peixes e outros animais que ajudam na decomposição desse material. Aí a gente foi até a cachoeira que tem atrás da casa dele. Nesse dia, Que estava maneiro. bastante a, a, a água estava bastante barrenta, né? Porque É. tinha chovido muito, então você vê que a pedra está toda molhada aí, né? Tinha Uhum. chovido bastante, a gente fez algumas fotos. Esse é um vídeo, né? E é, a gente fez uma meditação, um momento de meditação nessa cachoeira, né? Aí depois a gente voltou para fazer uma reunião e aí ele fez um mural com alguns escritos falando sobre a convivência, falando sobre esses processos, né? Eu fiz questão de registrar cada um deles, né? Aí tem esse aqui que né, fala da questão de estabilização criativa, né? Ele foi jogando esses princípios aí e trazendo para a gente. Foi assim uma experiência muito rica, né? Teve um café da manhã maneiro, esperto lá e tal. A gente a gente fez, aqui não tem esse registro, mas a gente fez também alguns processos para poder aumentar essa conexidade entre os participantes. A gente fez uma dança circular, a gente fez alguns trabalhos de confiança, né, para a gente poder relacionar os praticantes, e no final a gente fez um roteiro pelo Rio, né, descendo o rio, ainda dentro da propriedade, e depois a gente visitou uma comunidade quilombola também com uma caminhada. Né? Eu registrei essa caminhada, aqui a gente plantando algumas árvores lá, porque o final do dispositivo dele, né, um dos finais desse dispositivo da caminhada dentro do sítio, né, porque tem todo um percurso e tudo mais. O final, os grupos plantam árvores como forma de registro. Né? E eu achei isso incrível, porque é Uhum. uma parte, você vai sentindo que você está deixando parte daquilo que você aprendeu ali, que vai crescer como árvore, que depois ele fala, pô, depois as pessoas voltam nas outras convivências e querem ver como está a sua árvore, né? E aí tem todo esse processo, né? Então a galera plantando a árvore aqui, esse aqui é um pouco do trajeto que a gente fez, né? Eu vou dar uma acelerada aqui para vocês verem, né? Esse aqui eu fiz o trajeto de carro, porque a gente fez o trajeto de carro, em 2 carros, fomos deixar os carros lá, depois a gente voltou e fez toda essa caminhada com o pessoal, com o grupo, né, para perceber a natureza, para ver os problemas, né, locais, para entender a dinâmica do que acontecia. Que a gente parou para conversar com o senhor, que ele vende queijo e produtos artesanais, esse senhor aqui no cavalo, né? Sim, Ele vende sim. queijo e produtos artesanais na região e a galera, né, o professor tinha comprado, ele valoriza muito a questão local, da produção local e tudo mais. Lá também foi a comida, toda a comida foi vegana também, foi uma parada assim para mim que sou carnista pra caramba, foi uma experiência muito diferente, né? Mas assim, eu super me dei bem, fiquei muito feliz de participar dessa convivência. Inclusive ele falou que vai marcar outras, eu falei assim, quando você marcar, você me chama porque eu achei sensacional. E aí Que a gente fez legal. todo esse percurso aqui, né?
depois a pé, percebendo aqui em cima, nessa área aqui, deixa eu ver se volta aqui, aqui onde tem esse portão, tem Sim. uma pequena represa, né? Essa pequena represa ela é fruto dos processos de desenvolvimento desde o Juscelino Kubitschek, que são as PCHs, né? Pequenas centrais hidrelétricas, que abastecem a região, no caso aí, né? E até a gente chegar na comunidade quilombola. A gente fez o caminho todo, aqui eu parei para a gente chegar na comunidade quilombola. E aí, esse trabalho de campo foi isso aí. Vou parar a Entendi. transmissão aqui, Maravilhoso. Muito mas tem legal. muita vivência. Agora que eu não sei como é que eu paro a transmissão aqui, gente, no celular. Acho que eu... Acho que você vai ter que entrar no Zoom É, e e interromper. vou sair da reunião aqui. Pronto. Ótimo, maravilha. Amei, amei ver. E eu tenho uma pergunta para você. O que que você aprendeu Sim. nessa imersão? Cara, então, nessas duas experiências que eu mostrei, tem outras várias ali registradas que esse ano eu acho que foi muito profícuo assim, nessa relação. Mas, assim, na convivência pedagógica, a questão do movimento e da conexidade com estar conectado em rede, a condição do urbano, me trouxe uma relação de velocidade que às vezes a gente fica anestesiado, né? Você convive com a velocidade, você está o tempo inteiro acelerado, vivendo os processos, mas você não percebe as coisas. Inclusive, eu trouxe isso para o meu dispositivo, né? Que eu comecei na semana passada, e a primeira coisa que, como eu vou fazer essa bricolagem com a convivência pedagógica, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um exercício de privação de sentidos e virtualizar paisagens com os alunos, com os praticantes, né, no sentido de que, né, eles iam experimentaram texturas, né, sons, imagens, com a privação de sentidos, um com a privação da audição, outro com a privação da visão. Já está vendo que isso é fruto desses trabalhos que eu, né, ou seja, trabalhei com alunos surdos, né, para eles entenderem como é a questão do ambiente, eu trabalhei na convivência, então eu já trouxe isso para o meu dispositivo. E isso vai Uhum. virar narrativa com certeza no meu trabalho. E dentro dessa perspectiva, eu comecei a tratar essa relação, né, primeiro com esse exercício, né, de percepção. Então, eles pegaram instrumentos, eu podia até ter mostrado isso aqui, também tem fotos, mas enfim, fotos e vídeos. Eles trataram isso com instrumentos musicais, com pequenos bichinhos e objetos, que eles precisavam criar uma paisagem. Eu passei com um caderno escrevendo qual era a paisagem que eu queria que os alunos ao redor criassem, e dois alunos que estavam com privação de sentido passaram a ter que adivinhar, eles teriam que adivinhar, pensar, né, usar essa virtualização a partir do pensamento desses espaços. E aí eles conseguiram acertar porque os alunos foram muito criativos, né? E aí eles tiravam, né, a venda e o fone de ouvido, e eles tinham que falar ao mesmo tempo qual era a paisagem que eles tinham imaginado, né? Na primeira etapa, né, eles conseguiram acertar, porque teve uma relação, os alunos que estavam ao redor, participando, os praticantes, né, eles conseguiram construir isso de uma maneira que ambos conseguiram compreender. Na segunda dupla que participou, eles não conseguiram construir isso da mesma forma, né? Eles construíram, foi uma outra paisagem, uma outra proposta de paisagem, e eles não conseguiram construir da mesma forma, eles tiveram um pouquinho mais de dificuldade para encontrar elementos ali. Mas eu estimulei a criatividade, né? Então, dentro da convivência pedagógica, né, tem a desestabilização criativa, que é esse processo de você tirar as pessoas do lugar comum para que elas possam criar a partir disso. Então, você destabiliza aquele momento deles, né? E, com isso, a gente foi construindo essa primeira etapa. Na segunda etapa, foi um exercício de privação de sentido, só com a visão. Por quê? Envolvia a memorização, o entender o corpo, a corporeidade no espaço que eles estavam. Então, o que a gente fez? Não vendei nenhum aluno, todos eles fecharam os olhos, e aí, como uma desculpa para ninguém roubar, né, na brincadeira, o aluno que guiava o outro, ele tinha que filmar esse processo, né? Então, a gente fez um acordo, saía da sala de olho fechado, eles guiavam para qualquer lugar no entorno ali do IE, né? Aí faziam
um giro para poder meio que se desorientar, e aí depois eles tinham que voltar para a sala, né, com esse aluno filmando e orientando e guiando. Aconteceram algumas coisas engraçadas, né? Tipo, um queria trollar o outro, aí ficava, vai para frente, o cara ficava na parede, assim, ó, indo para frente. Enfim, alguns outros já perceberam de uma maneira diferente, né? Eu estava bastante nervoso, eu achei que o trabalho foi melhor do que eu esperava, né? Mas eu estava muito ansioso para começar aquilo, fazer aquilo acontecer. Sim. E aí eu disparei a falar, às vezes tive dificuldade na mediação, isso também vai entrar como registro, né, no meu processo Com de certeza. autoformação. Né? A mulher até me sacaneou, falou assim, você está muito auleiro, calma aí, senta aí, só calma. Para ver se eu entendia, né? Que era para eu respirar e fazer mediação com mais calma, deixar os alunos falarem. E aí a gente conseguiu finalizar essa mediação, mas foi um processo muito interessante, porque ele é fruto dessa convivência pedagógica e fruto também desses outros trabalhos que eu fiz por trás. Né? Inclusive, né, depois, o outro dispositivo foi um filme que a gente discutiu chamado O Menino e o Mundo, não sei se você já assistiu, né? Que ele Não sei se eu assisti. é uma animação de 2013, né? Não, acho que não. Que Provavelmente não. ela é toda sonorizada com o corpo, né? Todo o som é Hum, com o corpo, então é um desenho, né? As falas dos personagens, elas são todas invertidas, né? Tipo, eles falam de trás para frente, e ele faz a construção muito simbólica da relação com o espaço, da relação com a cidade e com as mazelas, né? De uma população que vive em áreas periféricas. Então, ele mostra o registro de uma criança que começa a conhecer esse espaço, começa a entender essa localidade, né? Vê o pai saindo do interior para ir trabalhar na cidade grande, né? E aí depois ele vai em busca desse pai e tem todo um desenrolar nesse processo. Assim, depois a gente fez um debate falando sobre isso, porque como a ideia é discutir direito à cidade, né, eu estou preparando eles para poder, na próxima aula que vem vir depois do congresso, né, do nosso encontro, para a gente poder fazer uma discussão mais conceitual do que é o direito à cidade, como surge o direito à cidade, né? E como isso vai aparecer depois nos projetos, até a gente construir o escape room, ou, na verdade, ontem estava na oficina com a Paula Carolei, né? E aí a gente falou sobre muitas coisas, foi assim, excelente, e que aí bom. eu percebi que eu vou mesclar o meu processo com o escape room, mas também com um jogo exploratório, né? A gente vai trabalhar um jogo exploratório com um escape room dentro desse jogo exploratório. Que Eu acredito legal. que seja mais ou menos isso. A ideia é trabalhar, mesclar algumas possibilidades de jogos, algumas coisas relacionadas a RPG para tentar criar diálogos dentro desse mesmo jogo exploratório. Então, criar esse jogo exploratório a partir desse percurso que eles mesmos vão criar esse percurso, e a gente vai construir junto esse percurso exploratório, esse jogo exploratório, como uma forma de conhecer. Então, a intencionalidade na escrita desse jogo exploratório vai ser fundamental, porque ela não vai ser minha, ela vai partir das vivências, das problemáticas, das mazelas, né, dos próprios praticantes. E aí a gente vai construir isso inicialmente de forma analógica, no mapa ali da rural e do entorno, né, em seropédica, e depois a gente vai trabalhar isso no digital, com esse jogo exploratório digital, que vai ter escape room, que vai ter outros elementos que a gente vai construir. Ontem eu estava assim, cabeça mil. Que bom, que bom. Estou feliz de ver. Estou muito feliz de ver você animado e com muitas ideias. E como é que você vai pensar o pós-experiência, o registro das narrativas, da avaliação do processo? Então, até aí, né, já está encaixado, mas o que acontece? Dentro desses processos, existem alguns registros que eu já comecei a fazer. A mediação no SIGA com os alunos, né? Por exemplo, essa primeira atividade que eles filmaram, eles vão postar lá no SIGA e vão comentar, né, no SIGA Isso. essa postagem e tal, e vão comentar na dos outros colegas também, no portfólio deles. Isso. É importante que você estabeleça um espaço
para que eles possam intervir também, para que eles possam colocar as narrativas dele, criando uma ambiência para que eles possam compartilhar os achados deles também, o que eles produziram. Então, isso que você criou, falou que fez a mediação no cigarro, é um ótimo espaço para que eles possam abastecer a sua pesquisa com Exato. dados, para que você possa conversar com esses dados depois. Então, não deixe de proporcionar essas ambiências também para você se munir, assim, ter Para ter com, informações para ter com que para ter o conversar que na dialogar com o pesquisa, seu texto. exatamente. Isso mesmo, isso mesmo. Você entendeu o recado? Que Sim, bom. sim. E aí o que acontece? Mas como fruto desse projeto, né, dessa parte do dispositivo, dos jogos, né, a ideia também é que, identificando as problemáticas, eles também construam situações, não, perdão, construam nesse dispositivo elementos que façam proposições para resolver, para solucionar, ou até mesmo, eu não sei o que pode vir, de repente imagina um cara vira e fala assim, não, agora a gente vai fazer um ativismo, né, com relação a isso, aquilo. Eu estou aberto ao que for surgir no dispositivo, A gente nunca entende? sabe o que vem. A gente Exatamente. nunca sabe. E o imprevisto, o acontecimento é fundamental. Quando a gente não sabe o que vem, surpreende a gente. Por isso é bom também não amarrar tudo nas Exato, exato. solicitações, para que a gente possa deixar também o acontecimento vir, fluir na pesquisa. Então, Aham. muito bom o teu relato, gostei demais. Renata, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu só sugeri, não sei se o Felipe já foi, lá no Quilombo do Sacopã. Sim, já fui, já Já fui, foi. É uma já. visita também bacana, porque é um quilombo na cidade, né? Isso, Mas com isso. muitas limitações. Se você escutar a história, as narrativas deles lá, eles Aham. têm muitas limitações. Eu já fui É lá, já muito fui na bacana. Serrinha, já fui ali em Niterói, Quilombo do Grotão. Conheço algumas áreas, mas não vai ser o meu ponto principal. Vai ser uma das questões, porque eu vou trabalhar direito à cidade, Renato. Então, eu até estava trabalhando, falando, mandei para a Vivian semana passada, né, um texto da Lélia Gonzalez que eu devo trabalhar também, que é o texto Lugar de Negro, né, que a gente vai ver a questão de uma maneira interseccional, né, a questão da acessibilidade, a questão de gênero, né, da mulher, do LGBTQIA+, a questão do negro na cidade, né, e discutir esses espaços, né, discutir a partir dessa perspectiva o direito à cidade dessas pessoas. Então, a ideia é fazer essa proposição para os alunos. Então, acho que vai ser bem bacana. Não, Estou bastante empolgado com isso. eu falei no Quilombo do Sacopã, porque Aham, o líder daquela região, ele coloca as limitações que eles têm ali, que eles não podem levantar casa, que os filhos deles têm que sair dali, né? Que não podem fazer uma casa melhor, tudo é muito restrito a eles. aham, E depois que eles começaram a ter noções dos direitos deles, eles começaram a buscar uma formação melhor ali, né? Então, os netos, né, estão tendo uma educação melhor, porque hoje aham, eles veem as limitações e eles buscam todas essas possibilidades para que eles possam galgar coisas melhores. Então, assim, é porque quando eu fui lá no Sacopã, eu fui com uma excursão da escola do Pedro II. aham, Então, teve toda uma narrativa, né, de como foi construído o quilombo, como é que eles pararam ali, como é que eles vivem ali, né? Então eles falam muito das limitações. Eles não podem fazer construções, abrir áreas, né? Fazer uma melhoria na casa mesmo. Se tiver que fazer uma melhoria na casa, que são casas bem simples, sim, sim. eles precisam de permissões. E quando a gente quer fazer uma obra na nossa casa, a gente faz, né? E é diferente para eles. Nesse campo da convivência, esse quilombo que eu visitei, ele está num processo ainda de reconhecimento, né? Porque não é um quilombo de resistência, é um quilombo de sobrevivência. As pessoas historicamente foram abandonadas lá, né? Depois do processo da abolição da escravatura,
foram abandonadas naquele espaço e elas passaram a se constituir enquanto sociedade naquele espaço, reproduzindo sua cultura e tudo mais. E aí eles não se entendiam como quilombo, mas a comunidade, né, que vive lá é todas pessoas pretas e que dividem essa questão cultural histórica, né, que as famílias se reproduziram naquele espaço e que com esse, né, com contato com o professor da Rural, o Mauro Guimarães, né, eles passaram a ter um instrumento maior. E uma pessoa conhecia lá, por que vocês são todos pretos, por que todo mundo vive lá há muito tempo, não sei o quê, vocês já viram se vocês podem? E eles começaram a pesquisar, a buscar também, tem uma liderança lá constituindo esse processo, mas que é bem interessante perceber como saber da sua... E aí isso entra na questão do direito à cidade, saber os seus direitos sobre, né, a sua terra, sobre o chão, sobre onde vive, como isso emancipa as pessoas, como isso faz com que as pessoas se tornem cidadãs, né? E eu acho que é nesse sentido que o meu dispositivo vai provocar, nesse sentido que eu pretendo provocar, para que as pessoas consigam, no processo de formação, reconhecer, né, os seus direitos e o exercício da sua cidadania, onde elas vivem e nos lugares que elas circulam. Maravilha, maravilha. Gente, eu estou aqui encantada ouvindo vocês. Acho que a gente tem bastante coisa para conversar. Eu vou projetar aqui a minha apresentação, porque aí a gente conversa de uma forma mais direcionada, tá? Beleza, Vivian. Agora eu vou... gostei muito de ouvir o que vocês tinham para falar, porque isso eu já anotei aqui vários tópicos para a gente conversar, já direcionando, por exemplo, com o que a gente conversou para entender esses passos da pesquisa, formação e permobilidade. Na pesquisa-formação, tem alguns passos que, como eu costumo sempre falar, não são passos que são uma linha reta, são passos que vão se reorganizando e um entrando dentro do outro e fazendo uma mistura. Mas são alguns passos que são básicos que a gente precisa atentar na hora do desenvolvimento de uma pesquisa-formação. Primeiro é o dilema docente, depois a criação do dispositivo. Então, no dilema docente, uma pergunta que eu achei interessante fazer, que eu acho que é primordial, é como os educandos se formam em hipermobilidade? Como as pessoas, os praticantes, as pessoas que estão passando por aquele processo de pesquisa-formação estão se formando em hipermobilidade, ou seja, em movimento conectado. E, diante dessa pesquisa, diante dessa pergunta, são desenvolvidas algumas atividades de pesquisa e formação com corpos móveis, que vão contribuir para responder essa pergunta, ou seja, contribuir para que os praticantes possam refletir sobre essa pergunta, que é o dilema, sobre essa questão de pesquisa, e refletir, e também para que a gente possa oportunizar que eles vivenciem um movimento e possam também pensar sobre isso. Então, a gente sempre olha para o que a gente tem de pergunta e busca desenvolver um dispositivo que vai contribuir para que a gente responda essa pergunta. Então, se a gente pergunta como os pesquisadores, os praticantes, os educandos se formam em hipermobilidade, é importante desenvolver uma atividade que os corpos estejam móveis. Então, por exemplo, caminhadas, viagens, danças, deslocamentos, trabalhos de campo, brincadeiras. Então, de acordo com cada nível, de acordo com a idade, de acordo com as etapas da vida, de forma geral, mas isso sempre levando em consideração o movimento, que é aquela questão, o dilema que vai orientar as ações aqui, as ações do dispositivo. Então, nesse dispositivo, até a pergunta que eu fiz para o Felipe, né? Nesse dispositivo é importante criar ambiências que proporcionem para que os praticantes aflorem o que eles sentiram, o que eles perceberam. Então, por exemplo, quando eu perguntei para o Felipe como ele... Cadê a pergunta? O que você aprendeu com essa experiência? Poderia ser uma das ações do dispositivo. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, que eu tinha interesse de saber de vocês como é que vocês se formam em hipermobilidade, eu fiz o processo de
de questionar, de pedir para que vocês registrassem tudo, já tinha uma intencionalidade nisso. Então, já tinha uma intencionalidade, e nessa nossa conversa aqui de agora, também já tem uma intencionalidade. Eu anotei várias coisas para conversar, para que para que essa conversa pudesse ser qualificada, né? Para que eu pudesse botar sentido nisso e pudesse, de certa forma, depois criar as minhas noções subsunsoras. Então, como acontece a emergência dos dados, né? Tanto em diários de pesquisa hipermóveis, ou seja, utilizando os celulares, utilizando diários de pesquisa que possam reunir hipermídia, possa reunir textos, sons, áudios, áudios não, textos, sons, imagens, vídeos, e também que possam registrar o movimento, então que você possa fazer esses registros. Às vezes o bom e velho caderninho já colabora, mas se puder ser um diário de pesquisa utilizando um aplicativo, melhor ainda, porque aí esse diário de pesquisa fica mais qualificado, ou seja, a gente pode colocar hiperlink, pode fazer conexões, a hipermídia e de forma geral, né? Então, para fazer esses registros em movimento, é importante que a gente utilize algum meio para que a gente possa lembrar depois dessa experiência. Na pesquisa do mestrado, eu pensei em gravar em vídeo, até porque a minha pesquisa foi sobre audiovisual. E aí eu comprei um tripé, coloquei um celular gravando, um outro celular que não o meu, porque o meu eu fiquei registrando, e botei o celular gravando todos os acontecimentos. E tive as gravações, né, as videogravações dos encontros do dispositivo de pesquisa. E depois eu comecei a assistir essas videogravações. Então, o registro em vídeo é muito bom e muito potente para registrar movimento, muito mais até do que a foto ou só o texto, quando a gente está escrevendo no caderno. O registro em vídeo eu super recomendo para quem quiser desenvolver essa pesquisa formação e hipermobilidade, uma pesquisa formação que capte o movimento. Porque ele Inclusive possibilita... Oi, fala. essa foi uma reclamação da Meia para mim, né, nesse primeiro dia, porque eu não registrei em vídeo. E aí eu já vou fazer segunda-feira. Pois é, pois é. Eu tive essa ideia de fazer captação de vídeo, porque a minha pesquisa era sobre vídeo mesmo, mas quando a pessoa não é uma pesquisa que tem esse olhar direcionado, isso passa, às vezes é natural, é super natural, Felipe. Então, se você não tiver tripé, eu tenho tripé aqui em casa, como a gente mora junto, deixa aqui na minha portaria, você passa e pega, e deixa o tripézão lá com o celular, e você só vai modificando ele de lugar para poder captar todos os movimentos, mas o ideal é que Beleza. ele fique sempre parado e pegando tudo. Então, escolhe um lugar que você deixe ele lá, para que você também não fique preocupado só com isso. Porque você está Entendi. mediando, você está gravando, então deixa ele no lugar que ele pegue tudo. É importante não deixar ninguém de fora, tá? E caso vocês se movimentem e mudem de lugar, aí você vai levando o tripé junto com você. Mas como você Beleza. provavelmente vai estar sozinho, esse tripé é fundamental para você não ter que ficar segurando e tudo, né? Porque a gente faz uma coisa de cada vez, ou a gente presta atenção, ou a gente fala com as pessoas, ou a gente grava, ou a gente registra. Então, a ideia do tripé me ajudou bastante. Tá? Faz um combo, Felipe. Oi? Faz um combo. Então, essas gravações contínuas de áudio e vídeo são importantes para não interromper o fluxo, tá, gente? Para não interromper o fluxo do movimento, porque enquanto a gente está, por exemplo, gravando, muitas vezes a gente interrompe as coisas. Ai, peraí, que parou a gravação, vou ter que botar de novo. Ou então, aconteceu alguma coisa e interrompe aquela coisa natural, né? E deixa lá no tripé. Aquilo gravando o tempo inteiro, deixa que as coisas fluam com mais naturalidade, tá? Então, deixa o campo de pesquisa mais espontâneo. Quanto mais espontâneo, mais as pessoas se soltam. Quanto mais espontâneo, mais as pessoas vão se sentir à vontade para vivenciar o campo de pesquisa
sem aquela coisa, né, de ai, olha, o Felipe tá aqui com a câmera na minha cara, eu tô nervoso, tô não sei o quê. E se deixar lá gravando, a pessoa, às vezes, é tipo o Big Brother, né? Ela esquece que está sendo gravada e fala qualquer coisa. Então, Aham. então, é isso que a gente quer, isso que a gente quer. É. E é importante também que depois que a emergência desses dados ocorram, vocês tenham a sensibilidade de voltar lá no campo, de autorização para essas pessoas, para utilizar aquelas narrativas e tudo. Mesmo que lá no início elas tenham sido autorizadas, eu estou participando da pesquisa. A gente nunca sabe o que vai sair da pesquisa. Então, volta lá e pergunta, olha, gente, eu encontrei isso, aquilo outro, tudo bem para vocês se eu trouxer essas narrativas de vocês? Se eu tiver... É um cuidado que a gente tem com o nosso praticante, para que ele depois não Aham. receba nosso artigo e pense, meu Deus, como assim? Olha só que olhar Aham. enviesado do que eu falei, não era bem isso e tal. Então, são pequenos cuidados que são interessantes de se ter. Tá? Então, aí agora a gente avança para a conversa com os dados, né? Se for fazer uma analogia com o que a gente está vivenciando agora, eu tinha um dilema inicial no encontro de terça-feira. Propus um dispositivo para vocês, ou seja, uma atividade para que vocês tivessem esse registro, tivessem esse momento de reflexão. Eu pedi para que vocês pensassem, né, sobre o que a gente tinha conversado. E agora eu fiz um momento de para que a emergência dos dados, para que os dados brotassem na nossa conversa e eu fui registrando tudo que vocês iam falando, tudo que ia significando para mim. E aí depois vem a conversa com os dados. Aí a gente vai sentar e vai passar. Agora vai ser a parte mais difícil. Eu costumo falar, né, que a gente acha que o campo é a parte mais difícil, mas o campo passa que vai numa leveza, depois a gente vê. Para mim, particularmente, a parte mais difícil é da conversa com os dados. É onde a gente vai. Eu tenho sérios problemas de me ver, de me ver assim, de me encarar. Acho que a verdade é essa. Depois eu vou ter que levar isso para terapia. De me encarar. Então, eu tenho dificuldade de me assistir, de assistir minhas aulas, Você não é a de. única, não. Então Na que bom que pandemia, não estou solitária. na pandemia, quando a gente, né, principalmente quem trabalha em escola particular, teve que estar ali no vídeo o tempo inteiro, nossa, isso para mim foi uma dificuldade assim, imensa eu falei assim, caramba, como é que essas crianças me aturam? Eu não estou me aturando. É muito louco isso, é Assim muito mesmo. sinistro. É assim mesmo. E é uma autocrítica, né? Isso, para mim, Aham. eu particularmente tenho dificuldade com isso. Então, e fazer essa análise, eu empurrava com a barriga, mas sabe, eu fui bem firme com meus prazos, tudo, então cumpri tudo direitinho, mas deixava até o último limite. Ai, meu Deus, eu vou ter que me encarar, vou ter que olhar para mim, e vou ter que olhar para o que eu fiz, e vou ter que levar isso para frente. E aí, é esse movimento que você vai olhar para o que aconteceu, vai abaixar, vai acalmar, vai abaixar o ânimo, que no campo de pesquisa a gente fica com o ânimo lá em cima, a gente tem muitas coisas na mente, fica fazendo as coisas, fica com a agitação lá em cima, a gente abaixa, calma, e é bom até que você dê um tempinho mesmo, uma semaninha, 2 semaninhas, não sei como é que está o seu prazo, mas para você refletir sobre esse processo, para você pensar sobre o que viveu, pensar sobre o que aconteceu e analisar essas ações, reações das pessoas e significações dos participantes sobre os eventos e os acontecimentos que aconteceram. Então, você vai assistir os vídeos, você vai reler as narrativas que emergiram no ambiente virtual, no CIGAR, vai olhar os trabalhos dos alunos, o que eles mandaram para você. Então, é importante sempre que você peça, crie ambiências, ou seja, peça, mesmo que seja num formato de avaliação mesmo, tá? Não tem problema que isso aconteça. Por exemplo, no meu campo, eu pedi numa avaliação algo que teria a ver tanto com a disciplina, mas também que tinha a ver com o meu dispositivo. Então, a gente vai criando subterfúgios para que a gente consiga responder o nosso dilema de pesquisa, sempre olhando para ele e pensando em como respondê-lo, como responder. E aí, pensando sobre o espaço, pensando sobre as pessoas, pensando sobre o que elas falaram. Então, olhar as narrativas, olhar os trabalhos que eles fizeram, olhar o que foi vivido no registro, né, na gravação, e começar a pôr sentido nisso e dialogar com o que você estudou, e também pesquisar outras coisas que você não estudou.
Às vezes, o campo se revela algo totalmente fora do que a gente veio da nossa pré-concepção. Então, por exemplo, na nossa conversa, o Felipe trouxe a questão da arte, ou seja, a relação do movimento vivenciando a experiência de uma imersão em obras de arte, de uma exposição artística, e questão de som, de imagem. Felipe trouxe também a convivência pedagógica, falou sobre os princípios, falou que a convivência com o outro, do movimento, me ensinou algo que eu não sabia, área biodigestora, algo que eu vou depois ter que pesquisar para saber do que se trata melhor. Ele explicou, né, que é fazer o reaproveitamento da água antes de mandá-la embora de volta, já que não tinha esgoto, mas fazer o meu deverzinho de casa para aprender junto com o Felipe. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi a proposição dele de fazer pequenos bilhetes e colocar esses bilhetes, não sei se foi a intenção de fazer bilhete, mas assim, narrativas em Pequenas post-it e escritas, colocar no sim. mural. Foi Pequenas isso mesmo. escritas. E isso, além de ficar esteticamente muito bonito, a foto que você mandou ficou linda, isso gera também um movimento do praticante registrar os sentimentos dele no papel e colocar aquilo para que todos possam ver. Então, isso também isso me gerou algo bacana e um sentimento bom de ver aquela experiência. Então, eu não consegui ler todos os escritos que estavam ali, porque foi passando rápido, mas não tem problema nenhum. O Não, que sem importa é a problema. narrativa do Felipe Então, mesmo. O que me interessava era essa na narrativa. próxima convivência eu aviso quando vai ser e falo Isso, para vamos ver você, se eu acho que você consigo vai curtir participar. Eu acho muito, que eu vai vou curtir amar. muito. Eu acho que eu vou gostar demais. Acho que eu vou gostar demais. E aí eu perguntei para o Felipe o que ele aprendeu com essa convivência, né? Aí ele falou, o movimento conectado em rede trouxe essa relação de velocidade para ele. Então, por exemplo, na hora que eu fosse analisar os dados, eu ia começar a pesquisar o que a velocidade, essa noção assim de anestesiado que ele falou. Eu fui anotando aqui o que me chamava a atenção da fala do Felipe. Provavelmente, como isso está sendo gravado, caso eu estivesse fazendo uma pesquisa aqui, depois eu ia ter que assistir a gravação novamente e não só ficar no meu registrinho do caderno, porque Eu no vou registro assistir da isso caderno eu vou novamente, com anotando certeza. pequenos passos, pequenas palavras do que Felipe foi falando. Mas o que ele foi, por exemplo, falando de anestesia, de velocidade, dessa virtualização de sentidos, eu ia começar a pesquisar sobre isso, porque isso me chamou a atenção da fala do Felipe. Tá? Então, e aí eu ia pesquisar quais autores falam sobre isso, qual referencial teórico eu poderia utilizar para buscar compreender isso no Felipe. Por quê? A minha pesquisa é como os educandos se formam em hipermobilidade, ou seja, isso traz para o Felipe uma sensação, e sensação, a gente aprende com sensações, certo? A gente aprende com sentido, então isso tudo que o Felipe falou me toca particularmente, então eu fui anotando. E depois eu iria pesquisar sobre isso e dialogar, escrever. Não ficou bom, vou pesquisar outras fontes, vou escrever de outra forma, vou esperar outra coisa e tudo. Então, ou ficou ótimo, que bacana, que maneiro, vou aprofundar mais sobre isso, porque isso aqui ficou muito bacana. Aí leva para a Edmeia, pede para a Edmeia ver o que ela achou, o que ela acha dessa discussão, que você também não avança, quando chega no final. Amadinho! Não, Amadinho. Ela fala, não, criatura, tá errado, criatura, volta tudo lá. Então, dialoga sempre com ela, para que ela vá avaliando todos os passos da sua pesquisa e também na análise de dados, tá? E aí, depois de todos esses movimentos, vem as noções subsunsoras, né? Que é a triangulação, como o Roberto Sidney Macedo falava, a triangulação ampliada, que na verdade não é só de 3 pontos, não. Ele falou no EDOC, que teve, acho que foi no primeiro EDOC, que a triangulação ampliada hoje em dia não é mais um triângulo, são várias vértices, a gente pode chamar assim, porque não é só um triângulo, são múltiplas experiências, acontecimentos que revelam sentidos para a gente, e assim a gente pode dialogar e escrever os resultados da nossa pesquisa. Então, com base nesses movimentos, e também na teoria, que a gente se apoia para aprofundar melhor sobre os assuntos, percepções que a gente teve do campo, o que o nosso sentido está falando aqui para a gente? A gente toca no coração
e fica assim, ó, meu coração está me falando isso. Então, isso aqui eu vou tentar aprofundar melhor. Então, a gente também vem no nosso sentido, nosso sexto sentido, e vem tentando entender também. Às vezes está falando alguma coisa e a gente não está entendendo. Então, a gente tem que também entender o que vem de dentro da gente, né? Olhar para as narrativas, fazer significações desse processo, dessa experiência formacional, e daí vem as nossas noções subsunsoras. Então, o que são noções subsunsoras? São temas, tá? Com palavras-chave que a gente monta e a gente organiza para dialogar sobre alguma coisa. Ou seja, se eu fosse montar uma noção subsunsora... Gente, eu estou falando tudo aqui de improviso, tá? Tudo aqui de improviso. Se eu fosse montar uma noção subsunsora com o Felipe, eu colocaria nessa noção subsunsora alguns temas que me chamaram aqui a atenção. Ó, virtualização dos sentidos, movimento conectado em rede trouxe essa relação de velocidade, então teria alguma coisa de velocidade, virtualização de sentidos. Aqui em cima teve um também que eu queria trazer. Convivência, o movimento com as pessoas. Então, o movimento, quando eu estou andando sozinha, é uma coisa, e quando eu estou andando com pessoas, Desculpa, acompanhada, mas eu vivenciando, posso mediada, é falar outra. uma coisa, Vivian? Pode. Você capturou total a ideia da convivência, porque o estar, é viver com, você sair e estar com outras pessoas em uma outra ambiência formativa que vai proporcionar, porque não existe o fazer daquele ou do outro, é o fazer com ele, com isso, com aquilo. Isso me Cara, chamou a atenção da sua fala. Foi isso que me chamou a pô, que atenção da bom. sua fala, de contar com o outro para que essa caminhada, essa vivência, essa experiência seja uma experiência muito mais qualificada, uma experiência muito melhor. Até porque é diferente uma caminhada sozinha e uma caminhada com o outro. O nosso passo é diferente, o nosso olhar é diferente, o que a gente dialoga com o outro, o olhar que o outro traz para a gente, para que a gente possa olhar para aquilo ali também. Essa mediação, né, de vivência da experiência. Então, essas seriam as noções subsunsoras que eu elencaria da nossa conversa aqui agora. Mas isso tudo muito, como eu falei, né, improvisado. Estou fazendo aqui rapidinho, e nada improvisado na pesquisa-formação, é tudo muito pensado, calculado. Por isso eu falo, né, do tempo de maturação, para maturar aquela ideia e tudo mais. Mas essas seriam as noções que me chamaram a atenção e de acordo com o estudo que eu iria fazer, ou seja, eu iria estudar essa questão da caminhada com as pessoas, a diferença, do que essa caminhada agrega para a formação, porque tem troca, porque tem compartilhamento, então as pessoas iriam aprender em conjunto, em colaboração e tudo, e aí eu iria dialogar sobre isso e ia construir a minha noção subsunsora, tá? Que seria, por exemplo, caminhadas com minhadas, ou qualquer coisa do tipo, que sejam palavras ou termos que definam alguma coisa da nossa conversa. Isso ficou claro para vocês, gente? O que são as noções subsunsoras? Claríssimo. Então, que bom. Aí, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa, só para vocês se situarem rapidinho do que se tratou, né? Desde o início do doutorado, eu já tinha o tema, que era pesquisa em hipermobilidade, estava lá no meu pré-projeto, e aí eu só fui avançando com esse tema, tá? No início, eu propus pensar, eu estava bem focada na primeira pesquisa da Edmeia, primeira não, né? Uma das últimas pesquisas da Edmeia, que era sobre o App Learning. App Learning. Então, eu até falei para ela que não seria o App Learning, seria o App Teaching, a minha pesquisa, mas que eu ia focar no uso de aplicativos dentro da sala de aula. Tá? Então, no início, eu estava bem focada com isso. E depois, a própria Edmeia me provocou e pensou, não, a gente vai sair da sala de aula. Vamos sair da sala de aula e vamos para a cidade. E aí, trazendo a ampliação da noção de sala de aula, como a cidade como um espaço de sala de aula também, né? Não saindo de sala e indo para o mundo. Então, eu desenvolvi outro dispositivo e a gente vivenciou o segundo dispositivo, que era na cidade. Aí aqui está até uma foto do nosso dispositivo. Das meninas visitando os espaços e tudo. E, por fim, foi a minha autoformação em hipermobilidade. Foi a minha
viagem de doutorado sanduíche, que foi para os Estados Unidos, aqui tem a foto na universidade, onde eu pude experienciar tudo que eu aprendi, porque já foi no finalzinho do doutorado, tudo que eu aprendi, tudo que eu escrevi, tudo que eu mobilizei de sentidos, colocar em prática na minha autoformação. Então, foi um momento que eu fui para vivenciar a cidade, vivenciar as caminhadas e tudo mais. Então, esse slide que eu mostrei aqui como um exemplo de diário em hipermobilidade, foi o que eu utilizei no meu campo. Então, reparem aqui nessa segunda foto, onde está passando aqui o meu mouse, tem aqui, ó, The Urban, que era o lugar onde eu morava, tá? E aí eu fiz o trajeto até o centro de Columbus, parei na Universidade do Estado de Ohio, onde eu estudava, e fui até lá embaixo, no centro, e depois voltei, né? E aqui, na linha do tempo, ele vai mostrando o dia, 4 de março de 2021, as fotos que eu tirei nesse caminho e o local, a Universidade do Estado de Ohio. Se eu for clicando aqui Posso embaixo, fazer uma todos os pergunta, dias... Vivian? Pode. Então, é porque eu fui testar isso aí. Eu não saí de casa esses dias, mas eu fui testar para poder ver se eu conseguia encontrar, né, esses registros. No caso, o meu está desativado, porque por conta de... Eu desativei por conta... Eu lembrei que eu tinha desativado por conta de questão de privacidade, né? Para você não ficar Sim, com fornecendo certeza. registro o tempo inteiro. Mas deixa eu te perguntar, as fotos você tirou no aplicativo? Não. Não, você tirou na sua câmera Na normal, minha e câmera normal e o aí ele vai para o Google aplicativo Drive. sugou. Ah, entendi. Eu não sei se Muito foi louco isso. no Google Drive que ele pegou, porque provavelmente deve ter ido para o Google Fotos, ou então o aplicativo só pegou do meu dispositivo. Aham. E ele fez isso Ele fez tudo a referência automático. da hora. Fez a Entendi. referência da hora que eu tirei a foto, tudo sem eu fazer nada. Eu não fiz nada, gente. Eu nem mexi no Caraca, celular. que louco. Eu só Ó, andei. isso é muito louco, assim, porque é absurdo, mas É ao mesmo absurdo tempo, a vigilância, né? mas ao mesmo tempo, para a gente que vai fazer isso, é muito ok, é ótimo, é bom para a gente que Ajuda vai fazer isso, muito. porque ajuda muito se você habilitar, mas também é uma parada bizarra se É você bizarro. manter no dia a dia. É bizarro. Quando eu percebi, eu tomei um susto. Eu não sabia que ele estava fazendo nada disso. No meu primeiro mês lá, eu recebi um e-mail. Eu recebi um e-mail que eu não botei aqui na apresentação, mas eu recebi um e-mail falando assim: os seus registros no Google Timeline estão disponíveis aqui. Você caminhou não sei quantos quilômetros, você fez tantos e tantos estados, você fez esses países, você viajou isso, as fotos desses momentos, não sei o quê, tudo guardado num lugar só. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Como é que ele Caraca. fez isso? Eu fiquei super assustada. Mas aí depois eu pensei, que bom que ele fez isso, que bom, tá aí o meu diário pronto. Assim, muito mais do que um diário, gente. Ele registra muito mais do que eu poderia registrar, do que eu poderia imaginar. Oferece dados assim Por isso, incríveis. o Vivian, que eu falei cartografia, quando eu vi esse registro seu. Entendeu? Pois é. Se eu soubesse desse aplicativo, teria feito a alfabetização cartográfica usando esse aplicativo, porque as crianças realizaram um percurso da escola até em casa. Olha só. Poderia ter sido esse, seria assim mais proveitoso. Sim. Eu não sei, gente, por qual Vou mandar meus motivo. praticantes todos habilitarem o Google Timeline. Pois é. Pois é. Mas aí você pode falar assim, habilite agora, baixe aí no celular de vocês, e depois, se vocês quiserem, vocês podem tirar. Então, mas não tem que baixar. O Google ele já está em qualquer... Se você usa o Google Maps, o que você tem que fazer? É pedir aos estudantes que usem o Google Maps. E como eu só fazia... Gente, eu estava num país estrangeiro, meu primeiro mês, tudo era no Google Maps. Eu não andava naturalmente para os lugares. Tudo eu pesquisava. Então, o meu Google Maps ficou assim, bombando. Eu pesquisava para andar de ônibus, que eu não sabia quais ônibus passavam em determinados locais. Eu usava para fazer as minhas caminhadas para a universidade, para saber quais eram os prédios. É uma das maiores universidades dos Estados Unidos. Então,
Eu não sabia para onde eu tinha que ir. Então, mesmo que eu não fosse pegar ônibus, que eu tivesse que ir para algum lugar, eu ia e registrava tudo. Então, ele fez esse mapeamento todo para mim, com muito mais informações do que eu poderia fazer. Então, ele fez todo o histórico da minha localização, o que foi, da minha concepção, foi ótimo, porque eu não fiquei preocupada em registrar, né? Então, eu fiquei mais tranquila para viver. Então, isso daí pode ser algo também que pode ser pensado. E uma outra dica que eu acho que é muito bacana e que dialoga bastante com o que o Felipe falou, que é o da imersão do Monet, de som e imagem, é o Google Arts and Culture, também da Google, também vigiando nossa vida, infelizmente capitalismo de vigilância total, mas é um espaço muito bacana que pode promover um dispositivo em hipermobilidade. Se você quiser juntar arte, se você quiser juntar cultura e em movimento. Por que eu fazia um dispositivo que eu fiz com os meus alunos na pesquisa? Eu comprei óculos de realidade virtual e dei para eles, e eles botaram os celulares deles dentro do óculos, e eu botava o aplicativo do Google Arts and Culture para que eles fizessem visitas, imersões em visitas em museus. Então, eles Tem vários entravam e museus. faziam... Oi? Tem vários museus, o Louvre faz isso, vários museus Tem maneiros vários fazem. museus, tem vários locais. E sabe qual foi a narrativa que um praticante falou para mim? Ele falou assim: professora, cadê a Baixada Fluminense aqui no Google Arts and Culture? Caraca, me deu um soco na cara. E isso, para mim, também é muito bom, isso aí que você acabou de falar, porque eu acho que, cara, enfim, vai dar... E aí, depois que ele me falou isso, caramba, que perfeito, que maravilhoso. Ou seja, gente, os praticantes trazem uma outra perspectiva para a nossa pesquisa, e aí minha pesquisa virou completamente, porque aí eu fui produzir com eles, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu não sei se eu coloquei nessa apresentação, eu fui produzir com eles um mapeamento colaborativo de comunicação, cultura e arte da Baixada Fluminense. Eu coloquei. Deixa eu avançar um Então, pouquinho. essa vai ser uma das etapas do que eu vou fazer lá. A gente vai fazer um mapeamento colaborativo, mas de forma analógica, porque o próximo microdispositivo que eu vou utilizar vai ser assim, eu vou imprimir 3 mapas em escalas diferentes, né? Estado do Rio, região metropolitana, município de Seropédica. E aí eles vão registrar nesses mapas que não são esses mapas analógicos, né? Qual é da onde eles vêm? Eles vão identificar da onde eles vêm, cada um está e de onde eles vêm, para depois a gente construir. Então, por quê? A ideia é fazer esse exercício em duas etapas. A partir desses registros, nesses mapas impressos, né, eles vão construir junto comigo o roteiro. E aí identificar esse roteiro. Por quê? A ideia é da perspectiva, de escala. Ele entender, compreender qual é o espaço, de onde ele vem e onde ele está. E a partir disso, né, a gente vai construir no Google Maps, que era a minha ideia, fazer esse roteiro, né? Criar ali o roteiro com as paradas e tal, mas do entorno onde eles querem fazer essa caminhada. Seria esse uma das coisas. Mas aí, o que acontece? Eu já vou juntar esse roteiro que eles vão construir, para, ao invés de fazer essa caminhada, que pode também ser feita, mas para poder construir esse jogo de exploração, esse jogo exploratório com os Legal. e tal. Então, eu vou construir com eles, vou deixar para a próxima semana. Na próxima semana, se bobear, eu vou tentar fazer esse escape room com eles, tanto no celular, né, junto com eles no celular, mas também vou fazer eles caminharem para explorar esses ambientes. Aí a ideia é colar QR Code, fazer sinais e tal, não sei o quê, e aí eu vou preparar uma coisa de acordo com esse roteiro que eles perceberam. Acho que pode ser o tchan assim, da parada. Com certeza. Com certeza, acho que vai dar muito muito trabalho. bacana. E eles vão gostar. Envolve jogo, envolve mobilidade, envolve afeto, né? Então eles vão ficar querendo conquistar as coisas, então acho que vai ser muito bacana. E aí eu desenvolvi um mapeamento colaborativo das redes educativas da Baixada Fluminense no Google My Maps. Ou seja, eles entravam,
criavam os pontos. Então, por exemplo, Centro Cultural Oscar Romero, Biblioteca Comunitária Thalita Rebouças, Museu de Ciência da Vida, e vários pontos que são as redes educativas, mas o curso era voltado para comunicação, cultura e arte. Então, eles fizeram um mapeamento de pontos de tecnologia, pontos de comunicação, cultura, arte e também de educação. E aí, aqui eu tenho só alguns exemplos, e também eu fiz com eles um blog das micronarrativas de si e das cidades no blog coletivo. Então, eles vivenciavam experiências nas cidades e iam registrando no blog. Tá? Então, colocavam fotos, faziam as escritas deles. Então, tem algumas escritas de O Teatro Vai à Escola, série fotográfica, em que a Juliana, uma praticante da minha pesquisa, registrou os meninos soltando pipa na rua dela. Ela morava em Coelho da Rocha, mora talvez ainda, né? Mas isso foi em 2016, já tem bastante tempo. E aí, com esses dispositivos, eu pude fazer com que as conversas, sons, narrativas emergissem. E aí eu coloquei esse mapa aqui só para fazer uma brincadeira do mapa do tesouro, mas quais eram os pontos para eu encontrar o mapa do tesouro? No caso da minha pesquisa, né? Primeiro, as conversas. As conversas emergindo, vocês perceberam, né, que a partir de uma conversa, o praticante me perguntou: mas cadê a Baixada Fluminense aqui? Só estou vendo o Louvre, só estou vendo os grandes museus da história mundial, mas cadê a nossa região? Então, ele me perguntou isso e aí eu tive o estalo. Então, para vocês sentirem como a conversa ela pode ser fundamental para que a nossa pesquisa avance, para que a nossa pesquisa evolua, né? O mapeamento digital, então, o Google My Maps, onde a gente fez o mapeamento utilizando as redes, o rastreamento por GPS, que o Google Timeline me fez essa ajuda para que ele me construísse por mim o meu próprio diário de pesquisa, então, o meu próprio diário de mobilidade, para que eu pudesse viver sem ficar preocupada com isso. A comunicação instantânea e o compartilhamento da geolocalização. Então, é importante que você solicite aos praticantes, Felipe, caso você utilize qualquer tipo de aplicativo, eles compartilhem a geolocalização para ficar tudo registrado. Os registros e as memórias do e-mail digital. Então, você ter um espaço no CIGA para conversa, isso ajuda muito na pesquisa-formação, muito. Sim. Porque depois é só copiar e colar, não tem um trabalho de como é que chama? Quando a gente escuta e tem que escrever? Transcrever. Não precisa ter esse trabalho, que dá muito trabalho, a verdade é essa. Sim. É claro que tem alguns aplicativos hoje que já nos ajudam. Na minha época, lá em 2016, quando eu fiz a pesquisa, principalmente a de mestrado, essa que eu contei, que eu ficava gravando as aulas, né, as apresentações das alunas, foram só 3 aulas que eu gravei das apresentações delas. Eu não gravei tudo, mas ficou muita coisa para eu olhar, analisar e transcrever. Então, utilize aplicativos que te ajudem, e também as narrativas nos ambientes virtuais também nos ajudam bastante, porque aí fica tudo eternizado, ou seja, fica tudo guardado e também poupa o nosso trabalho. E as narrativas autobiográficas, né? Até com N a mais aqui, as narrativas autobiográficas, que são importantíssimas você solicitar que eles falem os sentimentos deles, Felipe, como é que eles se sentiram, o que eles aprenderam, o que eles tiraram de significativo daquele processo. Então, essas perguntas são importantíssimas para o final do seu dispositivo, para você ouvir deles e também ter um retorno de como é que ele foi esse processo, né? E também, além disso, imagens, escrituras, vídeos, objetos, sons de lembranças em movimento. Então, isso tudo vai compor a sua pesquisa em hipermobilidade. Tá? Aqui tem alguns aplicativos que não vou focar neles, porque a gente tem um tempo bem restrito, mas alguns aplicativos que eu utilizei na minha pesquisa. E aí, eu vou enviar o link dessa apresentação para vocês já, e vocês vão ter acesso. Aqui está ainda a continuidade, né,
do blog. O blog não ficou muito grande, não ficou muito extenso, até porque foi um período curto de escrita no blog. Depois eu avancei para o Google My Maps, mas tem algumas escritas bacanas, né? De Islã das Minas, Litera Caxias, tem aquelas escritas que são de teatro, série fotográfica, e algumas outras que eu não coloquei aqui na apresentação. E também o mapeamento colaborativo no Google Maps. Isso daí, para mim, foi o ponto alto assim, da minha pesquisa. Isso gerou vários artigos que eu escrevi depois desse trabalho, e também das narrativas que emergiram com esse trabalho, né? Então, quando a gente... Deixa eu só voltar aqui antes para falar uma coisa. Quando significa isso muito para a gente, quando um tema significa muito, quando um tema é muito potente, e quando a gente encontra referências que dialogam bastante com a gente, aproveitem essas oportunidades, tá? Quando aquilo toca muito, quando aquilo te mexe muito, invista nisso mesmo, porque você vai ter empolgação para escrever, você vai ficar animado, você vai ter essa sensação assim, do amor na pesquisa, sabe? Aquela coisa que a gente, nossa, eu estou amando muito isso aqui, eu estou muito empolgada. Então, era assim, eu fazendo a minha pesquisa com os meus praticantes, nossa, eu ficava assim, muito vivendo aquilo, sabe? Muito empolgada. Então, aproveite quando você está apaixonado e quando você está amando muito seu campo, porque com certeza muitas coisas bacanas virão por aí. Aí aqui, quando eu fui vivenciar a minha experiência lá nos Estados Unidos, eu fiquei procurando experiências que tivessem relação com o meu campo. Então, por exemplo, eu fui para o MIT fazer visita. Eu ia sempre fazer, quando eu viajava, fui para Harvard, fui para um monte de lugar. E sempre que eu ia fazer as minhas caminhadas, eu procurava experiências que tivessem relação com o meu campo de pesquisa. Então, por exemplo, eu descobri lá no MIT o Campus Walking Tour. Eles têm um aplicativo que a gente baixa e vai fazendo a caminhada conhecendo o campus. Então, o aplicativo tem aquela curadoria digital, então a gente vai andando, vai lendo a curadoria. E em vários locais do campus tem esse mapa aqui, ó, que eu estou mostrando na foto. E nesse mapa, ele ia indicando, você está nesse ponto aqui da nossa visita, e vá, então, avance para esse ponto e tal, e tal. E lá em Columbus também, eu até escrevi um artigo sobre isso, o Columbus Art Walk Site. Era também um aplicativo, uma proposta de caminhada, caminhada por espaços de arte. Então, a gente ia fazendo as caminhadas e o aplicativo ia indicando, olha, esse local é tal, também fazendo a curadoria do espaço, né? Explicando o que se trata e tudo, e dali para onde você pode ir na sequência, onde fica mais próximo para fazer a próxima visita. Só um minuto, gente, vou beber uma aguinha aqui. E a última foto já é dentro da minha universidade, na The Ohio State University. Eles tinham esses totens aqui, que eram um projeto eu acho que da área de astros, eu não tenho certeza, mas cada um desses totens era uma estrela. Aí tinha o Sol, a Lua, as estrelas, era coisas de astros, assim. Eu tô com a vaga lembrança, eu tenho todos os registros disso, mas agora, para explicar para vocês, eu estou só com a vaga lembrança do que era o projeto. Mas em várias partes da universidade, eles colocaram esses totens, a leitura de um QR Code para fazer para explicar melhor sobre o projeto. Então, a gente também fazia as caminhadas procurando os totens que estavam dentro da universidade, e quando chegava no totem, fazia a leitura com o celular do QR Code, e aí tinha as explicações sobre aquele assunto. Então, eu fiz a minha pesquisa no doutorado sanduíche sempre voltada para o meu campo, ou seja, como é que eu iria vivenciar as experiências de caminhada dentro dessa minha nova experiência internacional, né, no exterior.
Então, eu trago algumas reflexões importantes sobre isso, né? Quando os métodos... É importante pensar sempre que em métodos de pesquisa que considerem os movimentos conectados dos participantes. Então, quando a gente pensa nesses métodos, hoje em dia a gente já tem uma infinidade de métodos que são chamados, por exemplo, os novos paradigmas de metodologias móveis. Então, se você olhar lá e pesquisar na internet, métodos móveis, epistemologias de mobilidade, epistemologias móveis, você vai começar a encontrar alguns artigos que falam sobre isso. Então, caso você tenha interesse em desenvolver uma pesquisa que leve isso em consideração, é importante também trazer esses estudos, essas teorias para o seu texto e também dialogar para que você também se inspire. Quando a gente lê um trabalho de pesquisa de outros colegas que também desenvolveram métodos móveis, a gente começa a se inspirar naquelas práticas, ver coisas que eles fizeram que deu certo, que não deu tão certo, e vendo como é que a gente pode desenvolver a nossa pesquisa. Então, entendendo a cidade como espaços de fluxo, convivências, discussões e investigações em mobilidades hiperconectadas. Então, pensar, por exemplo, as questões sociais daquele espaço, quem vive naquele espaço, como é que aquelas pessoas vivem naquele espaço. O que o Felipe falou do direito à cidade também é algo fundamental. A pessoa entender que ela possui aquele espaço e é dela também é dela esse espaço, porque muitas vezes a gente vivencia lugares que a gente acha que aquilo não faz parte da nossa realidade, que não é para a gente. Eu já vi muita gente falando, esse espaço não é para mim, a universidade não é para mim, então aqui não tem nada, não valorizando aquele espaço como algo seu e vivenciando aquele espaço como algo importante para a sua jornada. E uma das coisas que emergiram muito da minha pesquisa foi a sensação de pertencimento que aquelas pessoas desenvolveram. Elas falaram assim, professora, depois de vivenciar assim, a Baixada tão forte, eu comecei a gostar mais do lugar onde eu morava. Porque muita gente fala mal e muita gente critica, e realmente é um lugar precarizado. As críticas são relevantes, né? A gente também tem que criticar questões políticas, enfim, governamentais das cidades e tudo, mas também ter uma sensação de pertencimento. Então, o pertencimento foi algo que gerou algo muito forte como resultado da minha pesquisa, dos praticantes trazendo a sensação de pertencimento que eles passaram a ter a partir de toda essa imersão que a gente teve pelas cidades deles. Então, para sair de uma coisa de não gostar, para ir para uma coisa de até que eu estou gostando um pouquinho da minha cidade, até que eu estou sentindo mais parte dela, até que eu ouvi eles comentando isso, e tem as narrativas deles, isso na minha pesquisa. Então, essas coisas que podem gerar na minha pesquisa, mas podem gerar outras na pesquisa do Felipe, podem gerar outras na futura pesquisa da Renata, com certeza vai emplacar uma pesquisa em breve, né, Renata? Com certeza. Com certeza, isso mesmo. E também pensar nessas questões de mobilidade e de imobilidade. Foi algo também que eu fiquei prestando bastante atenção. Antes eu não prestava, no início da pesquisa eu não prestava atenção nessa questão da imobilidade, mas isso começou a vir de forma muito forte. Eu fazia a proposição de visitas e os alunos não tinham dinheiro para ir. Aí eu contratava o ônibus, só que o ônibus era no horário de expediente deles. Contratava o ônibus não, né? Solicitava o ônibus da instituição. Aí vinha o ônibus ou a van. Professor, esse horário aqui que a van vem, eu não posso, que eu estou trabalhando. Então, isso com a relação com os praticantes, eu comecei a prestar mais atenção na questão das imobilidades, ou seja, são as faltas de oportunidades que as pessoas têm para vivenciar a cidade, para vivenciar essas experiências. Às vezes, eu particularmente, vou confessar aqui, né, minha culpa, eu não pensava muito nisso, se era possível para eles, porque para mim era natural. Olha, a gente está no horário da aula, teoricamente, se ele está na aula, ele pode estar nesse horário em algum lugar, mas às vezes ele não tinha dinheiro. Então, eu cheguei em uma visita, e no final da visita o aluno falou, professora, eu não tenho dinheiro para ir embora.
Aí os alunos todos se mobilizaram, eu me mobilizei, todo mundo se mobilizou para ajudar. Mas ele falou, eu não tenho dinheiro para ir embora. Então, essas coisas vão fazendo a gente refletir. E coisas que só refletiram ao longo da minha pesquisa. Como eu falei antes, eu não prestava tanta atenção sobre isso. A emergência de dados e de artefatos, a hipermobilidade. Então, para que esses dados brotem na nossa pesquisa, para que eu possa ter a emergência desses dados, é importante a gente propor essas ambiências que vão nos fornecer informações. Então, registros com câmeras, drones. Drones é para a gente mais chique, né? Mas também é uma possibilidade de registro. O GPS e outras oportunidades para registrar esses momentos. E a formação em deslocamentos. E depois da minha pesquisa, eu comecei a prestar atenção em questões de migrações, porque antigamente eu só prestava atenção muito no foco escolar e educacional, muito direcionado. E depois eu comecei a pensar também, né? Migrações também são movimentos. Percursos e viagens também são movimentos que também a gente aprende com isso. Então, a gente está aprendendo a todo tempo. Quando migra, quando faz viagens. Então, eu comecei a tentar entender qual era o significado que as pessoas atribuíam para essas experiências em movimento. Então, esse tópico aqui foi mais para o final mesmo da minha pesquisa, é algo até para quando a gente faz a conclusão e bota para pesquisas posteriores. Então, seria algo que eu colocaria para pesquisas posteriores. Eu não tive fôlego, óbvio, para responder, mas algo que eu também fiquei prestando atenção, né? Enquanto a gente está passando por esses movimentos de migração, de percursos, de viagens, no doutorado sanduíche, por exemplo, a gente também está mobilizando conhecimento, a gente também está se formando, e também uma pesquisa-formação acontece. Então... E com relação... Perdão, Vivian, desculpa te interromper. Não, pode falar, pode falar. Então, com relação ao processo migracional, inclusive, existe uma discussão muito forte na geografia, porque cada fluxo migracional tem um tipo específico, tem uma motivação. Pensar essas motivações, né? Por exemplo, o refugiado, ele é fruto de um processo migratório, né? Mas o que esse refugiado, como ele se forma, o que acontece com esse refugiado? Aí já são... Cara, tem muitos desdobramentos. Eu acho que se você, né, continuar nesse caminho, acho que a gente tem muito para conversar. Sim, temos mesmo, temos mesmo. Aí, quando eu comecei a tentar para isso, Felipe, já estava no finalzinho da pesquisa. Não tinha mais fôlego para nada. E também não era tanto objetivo, né, de acordo com os dispositivos que eu tinha desenvolvido. Mas Mas foi um dilema, né? com certeza. Com certeza. É algo que aquela coisa que eu falei, né, que a gente bota nas conclusões como uma pesquisa do futuro, algo que a gente não teve fôlego ali, mas que a gente acha que tem bastante... tem pano para manga, né? Como é que se fala? Acho que é pano para manga. Então, essa é uma reflexão que eu fiquei pensando que seria algo também que poderia vir a pesquisar. E aí eu fui apresentar minha pesquisa no Redes, não pesquisa formação em hipermobilidade. Lá no Redes eu apresentei epistemologia dos cotidianos em hipermobilidade. E aí uma aluna da Nilda, uma aluna de doutorado da Nilda Alves, ela participou da minha mesa. Da minha mesa não, da minha apresentação. E aí ela falou nisso, ela falou, eu pesquiso migrações, porque a Nilda Alves pesquisa muito migrações, né? E a última pesquisa dela tem sido mais voltada para migrações. Eu conheço 2 orientandas dela que pesquisam isso. E aí ela falou, eu identifiquei muito na sua pesquisa algo sobre migrações, e eu não falei sobre migrações lá. E eu falei, caramba, eu também identifiquei isso na minha pesquisa, quando eu tive... já para o finalzinho e tal, e ela também chamou atenção para isso, para as migrações. Então, aí, né? No futuro pode ser algum tema de interesse, quem sabe, não sei se teria Pois é, temas para isso. para mim já vira alguma coisa relacionada a processo de migração forçada, da relação do direito à cidade com as milícias. Já pode se dar um trabalho já absurdo, porque as Com pessoas que certeza. saem, por que saem, como saem.
questão dos serviços, quem presta o serviço, a ausência do Estado, tudo isso é... Também é um debate forte, né? Mas Exato. provavelmente também é algo pós-pesquisa, né, Felipe? Pós-pesquisa, e que a gente vai conversar depois sobre outras coisas. Sim, vamos, com certeza. Eu sinto que temos muitas parcerias pela frente, hein, Felipe? Nossos temas Com estão bem certeza. Acho que a gente conectados. pode conversar bastante, produzir Sim. artigos e outras coisas afins. Isso aí, com certeza, com certeza. Bom, gente, então, avançando para a parte final, né, eu coloquei 2 livros aqui de referências, que foram os que eu coloquei na escrita da oficina. O da Edmeia, óbvio, não poderia deixar de faltar, até porque a pesquisa da formação na cibercultura é a sua obra de vida, né? Eu vejo assim, é uma obra que ela investe muitos anos da vida dela para o desenvolvimento. E o livro da Mimi Cheller e John Wright, The New Mobilities Paradigm. Esse livro que eu utilizei para fazer esse diálogo, essa conexão do novo paradigma das mobilidades, tentar juntar com a pesquisa formação na cibercultura. E tem vários textos, artigos na internet sobre novos paradigmas da mobilidade, epistemologias da mobilidade. Como a mobilidade era o meu tema, eu comecei a pesquisar, né? New Mobility, vários livros que contribuíram para que eu pudesse fazer esse estudo da atualização da pesquisa-formação da Edmeia. Então, quando eu busquei compreender e aprofundar a pesquisa-formação, eu vi que esse era uma atualização possível. Então, eu investi nisso. Ainda está muito embrionário, tá, gente? Então, isso que eu estou apresentando para vocês é fruto de uma pesquisa recente, mas que eu vou continuar investindo para ver se eu tomo consigo uma robustez maior do tema. Vai conseguir. Gente, tomara, tomara. E vou finalmente ver se eu publico essa tese. Mandei a tese para o Felipe no Drive, e não na versão oficial do site, mas daqui a pouco vai estar lá no site. E finalizo a apresentação. Eu quero terminar uns minutinhos antes, só para ouvir de vocês alguma coisa, mas eu finalizo aqui minha apresentação divulgando o meu e-mail, o meu site, www.viviamartins.com, e também dizendo sobre as minhas... Nem botei o BR para ser internacional. Brincadeira, brincadeira. E aí, eu coloquei aqui, né, o meu vínculo, né, no IFRJ, no Propédia, onde eu fiz o doutorado, Capisprint, e também o GPDoc, que não está aqui o símbolo, mas está lá no slide do início, né, que é onde é a minha casa de formação. Fiz meu mestrado, meu doutorado, e por aí vai. Então, muito carinho, muito amor por esse grupo que me formou e que faz com que eu seja o que eu sou hoje, a pesquisadora que eu sou hoje, com certeza. Então, gente, eu quero deixar esses 5 minutinhos finais para ouvir vocês. Aqui está o login do GPDoc, para ficar ele bem marcadinho na apresentação também. Bom, eu queria ouvir de vocês, se vocês têm contribuições, colocações, o que vocês acharam, e também, como eu falei para vocês lá no início da fala do primeiro dia, eu queria ouvir de vocês sugestões para melhorias. Então, estou aberta ao que vocês têm para falar, ao que vocês têm para criticar também e questionar. A palavra está com vocês. Fica à vontade para começar aí, Renata, porque se eu começar, eu dizendo a falar, é terrível. Então, Renata, quero ouvir você um pouquinho. Então, Vivian, a minha inscrição no seminário, né, no congresso do GPDoc, foi para ser conduzida por vocês, né? Foi mais uma alimentação, né? Você esticou vários braços para mim. Eu tenho a visão de formação de professores, porque ainda há uma resistência dentro da minha disciplina, né? Dentro não, com a minha disciplina, que é informática educativa, né? Fazia a bidocência com os outros professores, e eles têm muita resistência. Nós fomos foco durante a pandemia, aí eles precisaram da nossa disciplina.
né? Eles estenderam a mão, olha, a gente precisa de vocês. Eu vi, pelo menos a minha percepção. E quando você traz a essa oficina de hipermobilidade, eu falei cartografia, porque eu fiz um trabalho logo no começo do ano, sobre alfabetização cartográfica. E quando você mostra o seu relato, eu identifiquei muito. Claro que, mesmo eu querendo fazer um trabalho relevante a fim da bidocência, né, com a informática educativa, que a gente está reforçando o trabalho, né, os conteúdos, com os aplicativos, com a internet, né, aliando a gente, você me dá assim uma visão muito mais ampla do que eu posso, aonde eu posso bater, né? Então, a sua contribuição para mim foi muito relevante, né? Que bom, a sua oficina foi muito relevante. As contribuições que o Felipe vem agregando, porque eu tenho também alunos com deficiência dentro de sala que são acompanhados por pais, nem apoiadores, às vezes são pais. Então, também me deu uma outra visão, né? Que a gente pode fazer várias vertentes. Como você falou, a gente começa a trazer outras coisas para dentro da nossa formação. Então, eu já, assim, a minha bidocência, né, a minha validação validando a bidocência, que eu quero muito que isso aconteça, que todo mundo veja a nossa disciplina como uma contribuição válida, não só no tempo de pandemia, mas eu estou fazendo até um questionamento aqui, né? Botando. Sim, mas é um questionamento muito relevante. Mas é porque você vivencia isso, né? E a gente acabou fazendo trabalhos assim individuais maravilhosos, sem a bidocência, mas que depois eles olharam e falaram assim, poxa, tinha muito que a gente ia entrar aí, né? Mas foi assim trabalhos assim maravilhosos. Mas a gente teve que fazer uma coisa individual em alguns momentos. Mas você é assim, de eu que quero campus, muito Renata? defender isso. Eu sou do Tijuca e Realengo. Ah, legal. Eu moro do seu ladinho, onde você trabalha, Campos Tijuca. É. Eu São sou do Francisco Tijuca. Xavier. É em frente Então, ao eu sou do Colégio Tijuca Militar. 2. Sou o Tijuca 2 mesmo. Eu e Felipe moramos do seu ladinho. E tem algumas pessoas que Você estão conhece fazendo a oficina. Karina? Você conhece a Karina? É a Karina minha Dávila? diretora pedagógica. Ah, ela era. Não, é a Karina. Não, a minha é Karina Dávila. Karina Dávila, ela foi GPDoc. Eu sei. Ela fez o mestrado pé de meia. Ela, Cristiane, o Cristiane, Sérgio, Joelma. a Joelma. Então, eu acho que é Isso. por isso que eu sou assim muito. Eu já vinha com a ideia antes de conhecer a Cris, que era a Edmeia que eu queria. Aí Sim. eu conversando com a Cris, ela falou, Renata, eu fiz com a Edmeia. E ela falou a mesma coisa. Ela falou a mesma coisa, bate na porta. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu tô aqui com as minhas premonições e tô achando que ano que vem tem Renata no mestrado aí, hein? Se Deus quiser. Da filhota, pertinho, estudando do lado da filhota. Tô achando que vem Renata na rural. Então, a gente vai se ver. Se Deus quiser, vai acontecer. Será muito vai bem-vinda, acontecer, sim. será muito bem-vinda. Obrigada, Felipe. Você foi assim também. Olha, o professor de geografia me deu um aulão, mas você também me deu um outro aulão. Poxa, que bom, obrigado. Sempre bom compartilhar com vocês. Muito obrigada, bom. Foi maravilhoso. Mesmo. Foi maravilhoso. Felipe, quer comentar alguma coisa? Quero comentar muitas coisas, Vivian. Quero agradecer que a gente conseguiu conversar, eu, você, Renata, que a gente conseguiu fazer trocas, para mim, muito profícuas, né? De forma esclarecedora, perceber como você estrutura o seu trabalho, como você estrutura a pesquisa e formação na cybercultura com hipermobilidade, né? De uma maneira que, para mim, ficou muito didático. Eu consegui perceber aonde o meu trabalho vai se encaixar em cada momento. E aí, de certa maneira, a gente consegue fazer algo que conversa. E é por isso que a gente tem muita coisa para conversar, a gente tem muito projeto para fazer. Com certeza.
Eu acho que tem muita coisa para vir aí. Vou passar essa etapa aqui do mestrado, né? Já falei com a Edmeia sobre a possibilidade de doutorado também, para a gente poder fazer junto. E eu nem, olha só, porque Gostando da minha ideia empolgação, hein? tem muita coisa. Eu não sei se eu vou ter psicológico para isso, nem saúde, mas a gente vai trabalhar para isso, né? Gostei muito de poder participar dessa oficina. Eu assisti a sua fala na segunda-feira e eu senti, ficou para mim alguns hiatos. Eu falei assim, cara, eu preciso estar na oficina para poder conversar melhor, para entender melhor, para perceber, né, coisas que para mim ainda não são muito claras, porque a demanda de leitura é muito alta, muito conceito novo, muita coisa que eu ainda não tinha trabalhado. Então, assim, conversando com você já me deixa um esclarecimento de uma maneira como eu posso trabalhar conceitualmente e operando esses conceitos dentro daquilo que eu vou discutir, né? Então, para mim foi fundamental estar aqui, estar na oficina que da Paula bom. ontem também. Para mim, Que acho bom. que, de certa maneira, vai ser mais uma virada no meu trabalho, né? Dos famosos submergir, emergir, das viradas de ponta cabeça. Virada de ponta cabeça. Exatamente. É mais uma das várias viradas que meu trabalho tem dado, com certeza, né? Porque eu falei isso na segunda-feira na minha apresentação meio atropelada foi lá. maravilhosa. Todo mundo amou. Porque só saía, todo mundo saindo para almoçar e falando, nossa, mas o Felipe é muito engraçado. Porque são os dilemas perturbam a gente, né? Eles incomodam a gente, e a gente, quando a gente não tem uma noção, a gente fica com medo, fica com receio, e esses sentimentos às vezes travam, mas eu estou tentando usar isso para poder ir além, para poder atravessar. Eu estou, sabe, me jogando mesmo, sendo bem cara de pau, assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer assim, e se não der certo eu faço de outro jeito. E aí a gente tem conversado muito, e conversar com você, participar desses 2 dias, para mim é fundamental. Eu tenho certeza que a gente vai trocar muita figurinha, vai trabalhar junto ainda por muito tempo, porque tem muita coisa em comum. Sim. E olha, gente, eu quero deixar vocês dois muito à vontade para entrar em contato comigo, para a gente fazer parcerias. O que mais me chamou a atenção nessa oficina até agora foi a oportunidade de criar vínculo e laços com vocês. Então, de escutar vocês, de conhecer vocês, saber mais sobre vocês, porque Renata, eu estou te conhecendo agora, né? Mas o Felipe, apesar da gente já ter pequenos diálogos, eu também estou conhecendo mais profundamente agora. Então, a gente teve um espaço mais de conversar, de dialogar sobre as pesquisas. Então, para mim, o que ficou muito forte aqui hoje foi a possibilidade de fechar mais um contato mais próximo com vocês. Então, Renata, se você quiser, depois que você fizer aquela sua analogia com Avatar, se você quiser me mandar, eu vou escrever o meu e-mail aqui no chat. Felipe já tem meu e-mail, acho que eu copiei já. Eu acho que você já copiou. enviou. E esse aqui ficou sem o .br. E tem o meu WhatsApp aqui para você também, tá, Renata? Caso você precise. 981. Tá, foi. Caso você precise conversar. E, gente, eu não quero prender mais vocês. Eu sei que era até 10 horas. Desculpa os 4 minutinhos que eu tirei. Não, mas a gente sempre, olha, é assim mesmo. E o final meu foi corrido, vocês devem ter percebido, Eu né? percebi. Que eu fiquei correndo, era para tentar ouvir vocês também um pouquinho mais e saber sobre esse retorno, também me colocar à disposição para o que vocês precisarem. Então, gente, muito obrigada. Amei estar com vocês. Obrigada pela participação. Estamos aqui, que seja o primeiro contato de muitos, viu? Que a gente estabeleça vários contatos futuros. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Outro. Tchau. Tchau, gente. Abraço. Tchau. Até a próxima.